Você deve estar pensando, uai Renato, mas você tá ficando doido? ChatGPT em 1900? Naquela época o povo andava de charrete, energia elétrica era uma novidade. Como é que ia ter um robô que fala que todo mundo usa hoje em dia? Pois é, eu achei que era loucura também, mas para e pensa um pouquinho comigo aqui. The NCOM 511 computer, center of the most calculating intelligence on Earth. Se esse negócio de computador que pensa é uma coisa nova, de onde que o cinema tirou aquelas ideias tudo? Within it, there exists an unknown civilization where man has never been. Você lembra daquele olho vermelho do HAL 9000 da 2001, Uma Odisseia no Espaço? I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. Ou então aquele robô todo de metal que vinha do futuro, no Exterminador do Futuro. Até aqueles robôs do Star Wars estavam lá falando com a gente, fazendo piadinha e tudo. Será que esse povo adivinhou o futuro? Claro que não, né? Eles estavam olhando para trás. A verdade é que a inteligência artificial não caiu do céu em 2022. Ela é uma escada que está subindo há mais de 100 anos, degrau por degrau. E hoje eu vou te provar que o tataravô do ChatGPT já estava nascendo lá em 1900. Puxa a cadeira que vai começar o 1900 até hoje. Mas existia um tempo onde nada disso existia, onde só existiam ideias e um cara muito doidão querendo falar um monte de coisa. Renato Vamberto. Também. O início do que a gente entende como inteligência artificial vem do ano de 1900 com a anuência e a ideia maluca de um cara que fazia parte de um grande grupo de um pessoal que gostava muito de matemática. Tanto é que eles faziam meio que esse congresso grandão, cheio de especialistas em matemática, para conseguir pensar nas grandes questões que envolviam a matemática. O nome dele era David Hilbert. Diz que esse David Hilbert ele era considerado como se fosse um dos maiores matemáticos da época. Sabe aquele lá que é o das galáxias? É esse aí. Só que ele era tão cabeçudo que chegou um determinado momento em que ele apresentou 23 problemas que a matemática deveria resolver para como se fosse evoluir. Porque a matemática tinha um jeito de pensar e ele achou que tinha coisas não resolvidas que o pessoal tinha que se esmerar para ver se dava um jeito. Só que um desses raciocínios era uma coisa bem maluca. Ele acreditava que o pensamento do ser humano podia ser convertido em equações matemáticas, que o pensamento do humano, na verdade, ele tinha que seguir uma lógica. E se eles descobrissem essa lógica, eles podiam fazer com que as tais máquinas conseguissem fazer alguma coisa com isso. Dessa forma, a gente podia criar máquinas que resolvessem problemas tão bem quanto a gente. A gente deve ser eles, né? Porque eu mesmo assim não resolvo tudo isso. E parece um pouco assustador dele falar isso, porque parece muito com realmente as bases do que a gente tem para a inteligência artificial de hoje em dia. Mas a base teórica, sem uma solução, só uma ideia que ele jogou para alguém resolver, veio de 1900. Ele falou inclusive isso porque nessa época era muito comum que os matemáticos e os filósofos entrassem em debates infindáveis para ver se era possível criar máquinas pensantes. O Henry Bergson, em 1900, que era um filósofo, disse inclusive que a diferença da máquina e do ser humano é que na máquina faltava a centelha vital, como se fosse um tipo de alma. Isso não seria muito um jeito de alguém criar isso. E os materialistas falavam que não tem esse trem não, se a gente conseguir montar essa matemática aqui, a gente consegue a máquina pensar qualquer coisa que a gente quiser. E uma grande questão em todas as teorias era se a máquina, quando ela resolvesse um problema, ela estava pensando ou ela não estava pensando? Que é uma discussão bem atual, né? Lá em 1900. Na década de 1910, algumas pessoas se inspiraram por essas ideias, essas questões da matemática e começaram a tentar resolver isso. E aí que entram duas pessoas bem importantes, o Russell e o Whitehead, que formaram um livro gigantesco que era como se fosse a Bíblia da matemática com várias teorias, que é o Principia Mathematica. Para você ter uma ideia do nível desses cidadãos, né, eles tentaram em 360 páginas
provar que 1 mais 1 era 2. Mas tipo assim, mas como assim 1 mais 1 é 2, ele tem que provar? Porque ele estava tentando provar que o 1, ele existe, então ele estava descrevendo 1 e não sei o que. Eles gastaram uns capítulos bons nesse pedaço aí. Porque 1 mais 1 dá 2. 1 mais 1 dá 2, uma tonelada de situações, mas tem situação que isso não dá. Uma gota mais uma gota dá o quê? 2 gotas? E esse livro deles é uma tentativa de reduzir toda a matemática dentro da lógica. Isso é difícil para a gente que é de humanas, né? Mas tudo bem. Eles instituíram então a tese logicista. Tudo está dentro da lógica. Tudo tintim por tintim tem que fazer sentido aqui, ó. Só que ao mesmo tempo combinando lógica, matemática e filosofia. Que o pessoal realmente eles gostavam de um René Descartes. Um Platão. Mas só para vocês entenderem, pensa no nosso pensamento. A gente pode achar que não, mas o nosso pensamento ele é muito complexo, porque você pensa várias variáveis para você tomar uma decisão, né? Só que o que eles estavam tentando fazer? Eles estavam tentando entender a lógica do nosso raciocínio e formar isso em pequenas peças de Lego, que essas peças de Lego que vão construir o castelo, que é o nosso pensamento, o nosso raciocínio, o nosso cérebro. E o que eles faziam? É como se, você lembra aquela época que eles queriam decodificar o genoma humano, que era um tanto de coisa, eles colocaram um tanto de letra? A, G, A, T, A, não sei o que, falando, e isso é um código? Pois é, eles também fizeram da mesma forma e quebraram toda a lógica e montaram um manual onde cada tijolinho desse raciocínio era uma letra específica, como se fosse os hieróglifos, como se fosse aquelas letras japonesas, né? Porque se colocasse isso em palavras ia ser difícil porque cada um dá uma interpretação. Se fossem só símbolos, aquilo ali já sabia o que ia ser. O livro eu não preciso nem falar que o livro é muito complexo, né? Então assim, os matemáticos mesmo não usaram, mas o pessoal que trabalhava com lógica, e lógica lembra diretamente programação mais pra frente, isso com certeza foi um grande divisor de águas na tecnologia que ia vir a ser pensar na inteligência artificial. Em 1920, a gente tem que contar uma coisa que realmente, se a gente parar para pensar, a gente nunca pensou nisso. Você já parou para pensar na origem da palavra robô? Quando que a gente começou a chamar o robô de robô? Porque isso não é uma coisa muito fácil, né? Não é como se viesse lá de Portugal, o português tinha a palavra robô. Era 1500 e abobrinha. Na verdade, a primeira vez em que a palavra robô foi usada foi em uma peça de teatro, Rossum's Universal Robots. Porque robô, na verdade, vem de uma palavra do tcheco antigo, da República Tcheca, da língua, não do que você pensou aí. A palavra de origem é robota, que significa trabalho forçado ou escravidão. E se você parar pra pensar, o robô, né, a gente espera que ele faça tudo pela gente, e é por isso. E nessa peça de teatro, esses seres que não eram robôs mesmo de lata e tal, eles eram seres biológicos ainda, né, de carne e osso e tal, só que eles eram criados para servir. E foi a primeira vez em que a gente pensou, teve a ideia que uma inteligência podia ser usada numa linha de produção ou ser construída numa linha de produção para servir a gente. E spoiler, é daí também que vem um conceito muito antigo, porque no final da peça esses robôs se rebelam contra a humanidade e querem acabar com todo mundo. E é daí que vem a primeira vez desse nosso medo de mas esses robôs eles vão dominar o mundo, vai acabar com tudo. É já daí. Mas foi ainda nessa década, em 1927, que teve a primeira obra cinematográfica que deu uma cara aos robôs que a gente pensava. Essa cara da pessoa de lata, né? Esse robô que fica bip, bip, bop, bop. Foi o filme Metrópolis. Onde tem uma personagem que chama Maria Robô, em que essa imagem dela ficou no nosso subconsciente para sempre ser aquela imagem assim, sabe o ET que é um negócio em verde, zoiudo, que é absurdo? Pois é, a Maria Robô é o que a gente entende como robô. Inclusive ela aparece demais com o C3PO do Star Wars. Ah, agora eu entendi! Só que a inteligência artificial nesse filme, ela é usada para controlar as massas, porque ela imita o comportamento humano e de dentro ela vai moldando o comportamento deles ao seu bel prazer. E aí a gente já começou a ficar meio oriçado com esse negócio, né? Mas a coisa vai evoluindo. Só que na
na década de 30, mais precisamente em 1931, chegou alguém para pôr na mesa assim, pá, e falar: vocês têm certeza mesmo desse trem que vocês estão pensando aí? Porque eu posso provar o contrário. E aí surge o teorema da incompletude de Gödel. Porque você lembra lá dos rapazes que eu falei que montaram o negócio certinho, né? Isso aqui mais isso, dá isso, os tijolinhos e tudo mais. Ele chegou num ponto em que ele quis provar pela própria lógica que a lógica estava errada. Agora me quebrou, Barelano. Sabe o que é? O negócio é o seguinte, ó. Vamos supor que é a sua esposa que está falando. Sim. Né? A sua esposa fala assim, ó, então isso aqui está certo. Porque a sua esposa, né? Ela sabe tudo, né? Ela está sempre certa, ela está falando que o negócio está certo, ela então está certa. Mas e se a sua esposa vai julgar as próprias ações da sua esposa? Ou uma outra esposa vai julgar as ações da outra esposa? Não dá um choque de realidade? Porque se uma esposa falar que a outra esposa está errada... Quem que tá certo nessa história? O marido com certeza não é. Então ele acaba destruindo um pouco dessa coisa determinista, né? E os matemáticos, eles não gostam de inconsistência. Fazem o quê? Deu errado? Então joga fora, porque não tem como utilizar. Ele chegou na conclusão que você não pode pôr tudo num livrinho de regras, deixar um negócio assim, isso aqui, mais isso, dá isso aqui vai para isso. Que tem que ter um aprendizado, uma evolução, tem um fator imponderável, tem a intuição também que você usa. E isso sim, não tem como você quantificar e nem você colocar em caixinhas. Isso é ruim, mas abre muitas possibilidades para a criação, porque agora a coisa parecia que não tinha tantos limites. Só que em 1936 teve uma pessoa que pegou esse reboliço todo e falou assim: interessante, então quer dizer que o negócio é tudo determinado aqui? Então talvez se eu pegar isso e fazer isso, eu posso montar uma coisa bem legal, a máquina de Turing. A máquina de Turing nunca foi uma máquina de verdade, mas foi a base teórica de uma suposta criação de uma máquina por Alan Turing. Você já deve ter ouvido falar ele porque ele é muito famoso por causa de filmes e várias citações históricas, e nós vamos chegar ainda lá. Mas o que essa máquina fazia? Ele queria fazer uma máquina que não fosse determinada, ou seja, quando você, por exemplo, quer tocar um piano, você tem que fazer uma máquina que saia som. Você quer, por exemplo, bater alguma coisa, o liquidificador tá lá, ele só bate. Mas e se ele criasse uma máquina em que, dependendo da situação que você colocasse na entrada, ele te dava uma resposta na saída? Essa é meio que a base do que a gente pode saber que é o computador mais pra frente. Mas ele pensou tudo isso em 1936. Mas foi na década de 40 que o negócio pegou um acelerador. Na década de 40, você deve saber que a gente teve vários eventos históricos que aceleraram várias partes da nossa sociedade. A guerra, com certeza, é ruim, porém a tecnologia avança muito durante essa época, porque é como se os governos tivessem muito investimento, pressa e o pessoal tem que fazer as coisas para ontem. Mas essa década consolida uma ideia de um cara que estava pensando muito à frente, que é o Norbert Wiener. Foi ele que criou a palavra e o conceito de cibernética. Cibernética parece muito aqueles conceitos dos anos 2000 que a rede de TV falava. A coisa cibernética... Boneca cibernética! Parece, né? Mas na verdade tem todo um contexto. Vou te dar um exemplo. A ideia das máquinas até o momento era a seguinte, ó. Vamos supor que você tá lá, vai tomar o seu banho, certo? Aí você abre o chuveiro. Então você abre o chuveiro, só que a água vai caindo, e você tá percebendo que o trem tá fervendo, o trem tá quente. E você assim, mas eu sou só uma máquina, né? Eu não posso, ninguém me mandou fechar o chuveiro, ninguém me mandou fazer nada, então a máquina não tinha ação nenhuma. Porém, ele percebeu que se a máquina pudesse aprender e conseguir, tá quente, e mudar a temperatura para uma coisa que tava lá no objetivo principal, isso ia ser bem legal, né? Ou seja, ele criou um princípio do feedback ou da retroalimentação.
onde a própria máquina gera os dados que ela vai que ler, aprender e tomar uma ação diferente ou se regular de uma forma diferente. Essa ideia e a ideia da máquina de Turing foram as bases de bastante coisa que a gente vê na inteligência artificial até hoje. E eu te falei do Alan Turing porque ele ficou muito famoso, inclusive com um filme, né? Que ele era como se fosse um decodificador, ele criou uma máquina para decodificar os códigos dos nazistas, porque eles tinham uma máquina que chamava Enigma, que eles criptografavam as mensagens e ninguém sabia onde que eles iam atacar, o que eles iam fazer. Toda vez que você pressiona uma letra no teclado, uma letra no painel de luzes, acende. Vai ser sempre uma letra diferente da que foi teclada. Isso é previsível, nós sabemos qual botão aciona qual luz. E se nós misturarmos os fios? Agora, o botão da letra A aciona a lâmpada da letra C. E o botão C aciona a lâmpada B. É assim que a Enigma funciona. Mas ele achava que para bater uma máquina, só a outra máquina. E foi aí que ele criou a Bomb. Uma máquina que decodificava tudo e deixava a gente mais ciente do que podia acontecer. M, Y, M, R, I, R, I. KMS Jaguariz, Alpha Point está direcionado para 53 graus e 24 minutos, norte e Alpha Point, 1 grau oeste. Ai, Hitler. Em 1943 também teve uma grande evolução, a primeira vez em que se criou um neurônio artificial. Neurônio aqui, da cabeça mesmo. Na percepção dos criadores, a nossa cabeça nada mais é do que um painel elétrico. E eles queriam simular isso da seguinte forma. Por exemplo, vamos pensar que a gente quer ir para a praia. Ah, eu vou para a praia. Mas aí você tem que tomar decisões antes disso para ver se você quer ir mesmo ou não. Por exemplo, a primeira é, tá sol? Se sim, beleza, eu continuo querendo ir à praia. A segunda é, tenho dinheiro para gastar na praia? Se sim, aí eu quero ir para a praia, e aí você toma a decisão pelo sim. Eles tentaram simular isso de uma forma bem rudimentar, mas a sementinha estava aí. Mas é nos anos 50 que a coisa começa a evoluir. Por quê? Você já ouviu falar no jogo da imitação? Pois é o nome do filme do Alan Turing, não é? Só que o jogo da imitação, também conhecido como teste de Turing, foi uma coisa que ele criou em 1950. E pra quê? Porque beleza, a gente tá pensando no computador e tal, ele faz os cálculos, faz um monte de coisa, mas pensando aqui, o computador ele pensa? Será que você acha que o computador pensa? Você acha que ele pensa, Gabriela? Não. Você acha que ele não pensa? Mas era uma grande dúvida na época. Então eles pensaram o seguinte, vamos fazer um teste. Se o computador conseguir te enganar, quer dizer que ele pensa, ou tanto faz, o importante é que ele funciona. Então ele montou o seguinte teste. Ele colocou uma pessoa, um juiz, para bater papo na Interwebs com duas pessoas. Uma pessoa era uma pessoa de verdade, tentando provar que era um humano de verdade, e a outra era o computador conversando com ele, tentando provar também, tentando enganar ele que era um ser humano. Se das 5 vezes que ele fizesse o teste, 30% das vezes o juiz fosse enganado pelo computador, quer dizer que o computador pensa. Parece fazer sentido, não é? Não muito, porque esse teste teve muitas controvérsias, né? Até porque a gente é facilmente enganado. Você vê o povo hoje com inteligência artificial, Bruno? Todo mundo acha que o cachorro vai pular do muro e fazer um monte de coisa. Olha, eu poderia falar assim, né, o povo, mas eu acho que ultimamente eu sou o povo. Eu também. E esse teste, pelo menos, serviu para mostrar que o computador estava tomando um caminho diferente, né? Até que chega o ano de 1956, onde a Liga da Justiça, os Vingadores, se unem em um verão para cunhar o termo inteligência artificial, que até o momento não existia. O que aconteceu? Eles juntaram lá, né, um monte de gente da área, assim, sabe? Só aqueles assim, ó, dono disso, criador disso, os caras, os Vingadores mesmo. E fizeram um evento, né, para debater os rumos que ia ter lá. E foi nesse momento em que o novo termo inteligência artificial se tornou um ramo de estudo, porque agora eles iam voltar os esforços deles para desenvolver esse mercado. Segundo eles ficaram 2 meses nesse evento e em um verão eles falaram assim, a gente vai resolver o problema da inteligência artificial, vai pôr ela para funcionar. 2 meses, dos anos 50. Pois é. Vamos dizer que demorou uns 70 anos, né? Mas eles achavam que ia ser fácil. Mas acho que nem os Vingadores pensavam o que ia vir nos anos 60. Em 1966
viria ao mundo a vovozinha do ChatGPT. É o primeiro chatbot do mundo. Aquele que você conversa, ele te responde. Fala assim, gente, em 1966, esse povo era bom mesmo, né? Esse chatbot se chamava Elisa. Mas calma, não era exatamente do jeito que você tá pensando, não. Ele era um chatbot bem burrinho, sabe? Ele tirou D em todas as matérias, assim. Porque sabe o negócio do chuveiro, da máquina se retroalimentar e tal? Ainda não tinha esse esquema. Então todas as programações, elas só seguiam um script. E dentro da Elisa tinha como se fosse uma abinha lá que era doctor. É um protocolo para ser tipo médico. Só que era, na verdade, médico da cabeça, psiquiatra. Então, por exemplo, você falava com a Elisa assim, Elisa, sei lá, a minha mãe me odeia. Aí ela fazia o que o Chaves falava que só os burros fazem. Só os burros respondem uma pergunta com outra pergunta, porque ela só perguntava. Eu sei que mamãe não foi uma pergunta, mas... Então, por exemplo, assim, e quem mais te odeia na sua família? Aí tem relatos que a pessoa começava a chorar e tinha muita gente que desabafava direto com a Elisa. Mas ela, na verdade, não dava apoio nenhum, não tinha programação nenhuma, era um textinho muito básico, sabe? Mas se as pessoas desabafavam com a Elisa lá no passado, você não imagina o que elas estão fazendo com o ChatGPT agora. Pior que eu imagino. O problema da Elisa é que o povo sabe o que eles faziam? A secretária tem relatos que a secretária mandou até sair da sala, senão eu quero privacidade para falar com a Elisa aqui. Com licença. Ela entrou no escritório e começou a digitar. E eu fiquei olhando para ver se estava tudo funcionando. Depois de trocar 2 ou 3 palavras com a máquina, ela virou para mim e disse, você se importaria de sair, por favor? E é engraçado porque isso criou um termo cunhado técnico mesmo, que é o efeito Elisa, que demonstrou que a gente, quando vê uma personificação ou tipo um traço de humanidade, a gente acredita que é uma coisa, uma pessoa real, que nem acontece aí com hoje em dia os ChatGPT da vida. Isso desde os anos 60 já está mais do que provado. Será que é por isso que tem uma tendência das inteligências artificiais responderem a gente puxando o nosso saco? É bem possível, Barbariano, porque se elas não puxassem também, a gente quer saber só o bom, o ruim a gente não tá nem aí. Mas é engraçado que nos anos 60 também foram instalados os primeiros robôs soldadores. Você já viu aquelas fábricas de carro que eles ficam lá soldando? Nos anos 60, a General Motors começou a usar um robô que se chamava Unimate. Quem criou esse robô? Um senhor chamado George Devil. Ele patenteou o conceito e criou a tecnologia. Em 1954, A tecnologia do robô mesmo? a ideia de implementar memória e atuação mecânica. Essas duas coisas combinadas. Então você tem pensamento previsível e força, mas tudo reprogramável. Ele podia armazenar cerca de 200 comandos, muito além de sua época. Em 1966 também foi criado o Shake, que era um robô que ficava meio tremendo assim, ó. É que nem eu depois do dia da academia de pernas, assim, ó. Uou! Porque ele ficava balançando na hora de andar, mas ele lia o ambiente, ele via os obstáculos que estavam lá, ele tomava decisões para pegar o melhor trajeto e essa tecnologia evoluiu para virar o que hoje a gente usa como robô aspirador e tantas outras tecnologias. Os anos 60 deram uma virada boa, né? Mas nos anos 70 foram mais sombrios de todos, porque chega o período em que a gente chama de inverno da inteligência artificial. Inferno? Mas eles sentem frio, eles fazem tudo agora mesmo, né? Não é por causa disso não. Porque lá, ó, 56, o povo, deu independência, ou morte, nós vamos estudar esse negócio aqui. Aí passaram os anos 60, todo mundo, e cadê os, né? Você falou 2 meses, né? Chega nos anos 70, o pessoal começa a falar assim, e aquele trem de inteligência artificial que prometeram mundos e fundos pra gente? Não só a gente, mas eu tô falando dos governos, porque quando tem uma tecnologia nova, a primeira entidade que quer os negócios são os governos, né? Quer pôr dinheiro em estudo, investimento e tal. Por exemplo, o relatório Liefeld de 1973, ele era de um cara lá falando assim, olha, esse trem aí já tá gastando bastante dinheiro, a gente não viu o resultado até hoje e tal, mas só que é um relatório, sabe, tipo, governamental e tal. E quando o pessoal começou a ver esse negócio assim, é mesmo, né? Eu coloquei um dinheiro lá e não é mesmo, não sei o quê. E acabou que inteligência artificial
artificial virou um termo não grato. Tipo assim, o pessoal ouvia falar isso, é que nem ouvir falar de marketing digital, sabe? O povo fica assim, inteligência artificial, não, aquele trem. Tanto é que eles começaram a mascarar os nomes dos projetos, tipo, pensamento computacional 2, para poder viabilizar novos projetos e a pesquisa não parar. Mas foi um período difícil, né? E por que virou esse inverno? Porque, gente, nos anos 70 a gente não tinha tanto poder computacional assim. E faltava o quê? Dados. Aprendizado é dado. Você tem que ter número para isso, tem que ter um conhecimento para lá. Não tinha tantos dados disponíveis, não tinha internet, né? Não tinha como você fazer isso tudo. Então virou um grande vale de informações e desacelerou bastante o processo. Mas paralelamente a isso, nos anos 70, também veio uma pecinha muito importante, que eram os microprocessadores, que a gente usa até hoje. Os anos 70 foram anos de transição. Mas pra gente transitou muito pouco, né? Porque o inverno continuou nos anos 80. Pra gente não tinha mudado nada. A gente não tava vendo evolução, inteligência artificial, nem nada. Mas as empresas começaram a ver muito lucro com elas. Claro que meio mexidas, né? Porque o foco deles eram especialidades. Por exemplo, se é uma empresa de banco, aí você tem um banco grandão lá e você tem que ficar aprovando ou reprovando crédito. Pois é, se alguém tivesse todos os dados disso e tivesse treinado para aprovar ou reprovar os cadastros, ia ser muito mais fácil, né? Companhia aérea que tem que fazer rota, fazer isso, fazer aquilo, fica muito mais fácil do que contratar um monte de gente. Então, as inteligências, elas ficaram especializadas e focadas nas empresas. Por isso que a gente não viu. Mas só que ainda tinha um problema, né? Tinha que ter as pessoas para operar essa inteligência, porque elas ainda não pensavam sozinhas, mas tava chegando lá. Para a gente falar da Revolução dos anos 90, nós temos que dar uma roubada e voltar lá em 1959. Mas como assim voltar em 1959? Você mentiu pra mim, a gente tava lá. Mas é porque não fazia sentido falar isso nesse momento. Porque a grande revolução dos anos 90 é o Machine Learning, que é o aprendizado da máquina. Mas como que isso foi imaginado? É porque é o seguinte, em 1959, quando essa palavra foi feita, não tinha tantas aplicações, não tinha pra que usar. Mas é o seguinte, tinha um engenheiro lá da IBM que gostava muito de jogar dama. Aí ele falou assim, beleza, eu gosto de jogar dama, mas ele era bom pra caramba. Ele falou assim, será que o computador jogaria dama comigo? Ele também não tinha amigos, né? Que é um ponto bem importante. Aí ele começou lá, né? Fazer, eu jogava, mas a máquina não aprendia nada, então ele ganhava muito fácil. Ele pensou o seguinte, e se eu colocar a máquina para jogar com a máquina? E ela vai aprender com a máquina e ela vai ficar muito boa. Ela foi aprendendo, foi jogando e ela depois estava dando um pau nele. E foi aí que ele cunhou o termo Machine Learning, porque a máquina realmente aprendeu. Essa tecnologia ficou adormecida por bastante tempo, porque agora sim, nos anos 90, tínhamos dados para poder apresentar para as máquinas, para elas poderem aprender. Agora já tinha uma internet, assim, aqui no Brasil não tinha nada, né? Mas nos Estados Unidos já tinha internet e tal. E as máquinas começaram a avançar em, por exemplo, reconhecimento de voz, processamento de imagens. Então elas começaram a trazer algumas coisas para o nosso universo, sair das grandes empresas e mostrar coisas para a gente mesmo. Você quer ver como é que tinha tecnologia que usava isso, ou você usava e nem percebia? Sabe o filtro de spam do seu e-mail? Pois é, normalmente chega lá, não sei o que, aumente seu membro. Guaraná Quat dá câncer no reto. Vocês lembram desse negócio tudo? Saía tudo no spam lá, né? Porque a inteligência, ela identificava padrões e mandava os e-mails que tinham a mesma palavra lá pro spam. Em 1997 foi a primeira vez desde o termo lá da inteligência artificial que a inteligência ganhou do Kasparov. Quem que é esse cara? Era o campeão mundial de xadrez. Foi a primeira vez que uma máquina ganhou dele. E até nos jogos, né? O SimCity, você lembra daquele jogo de construir prédio, construir cidade?
tal, todas as decisões dos cachorrinhos, dos carrinhos e tal, era uma inteligência por trás. E também naquele GoldenEye 64 de Nintendo 64, os inimigos eles escondiam atrás das coisas, eles faziam uns movimentos diferentes, porque eles eram meio que programados para pensar ou aprender com você jogando. Mas a coisa ainda estava evoluindo. Podemos falar que na década de 2000 foi quando o combustível estava disponível de verdade mesmo. Era quando os combustíveis eram importantes. E combustíveis, eu falo de dados. E tem um conceito que a gente chama de Big Data, ou seja, são vários e vários e vários kilobytes, tetrabytes, bababytes de dados. Porque antigamente não tinha essa quantidade colossal. Hoje, meu Deus do céu. Mas nos anos 2000 já tinha uma coisa considerável que acelerou bastante o processo. Não existia dados, mas sobretudo não existia formas de compartilhamento de dados. Exatamente, era tudo muito difícil. Tanto é que a nuvem, quando chegou, ajudou bastante nesse processo. A nuvem, tipo Google Drive, esses esquemas. Pois é. Você lembra que eu te falei que eles fizeram um neurônio digital lá atrás? Pois é, esse foi o momento onde esse negócio agora tinha combustível para poder ser testado. E quando ele foi uma revolução. As coisas que a gente usava começaram a aprender. Você lembra quando o Google começa a digitar como não sei o que, ele te dá várias sugestões das coisas? Isso é machine learning. Ele está aprendendo o que as pessoas pesquisam e está te dando como sugestão também. E ele te dá em ordem de prioridade, das mais buscadas às menos buscadas. Porque ele montou um mecanismo também de page rank, que ranqueava as páginas que tinham mais relevância. Nos anos 2000 também foi a parte onde a gente começou a ter rede social, não foi? Então isso começou também a mudar um pouco dessa inteligência, porque o tal do algoritmo, que todo mundo adora falar, também começou a funcionar. Por quê? O algoritmo ele ia mostrar as coisas que a pessoa queria ver, só que estava muito no início, né? E vocês têm noção que em 2006 o Netflix, sim, tinha Netflix em 2006, ele estava pagando $1 milhão para a pessoa que conseguisse melhorar em 10% o mecanismo de recomendação deles. Você vê o tanto que era importante nessa época. E olha só, nessa época o Netflix, ele era só um serviço de aluguel de DVDs pelo correio. Então você sabe, locadora? É a mesma coisa, só que eles faziam pelo correio. E mesmo nessa época, eles tinham que ter um mecanismo lá de recomendação melhor, porque isso fazia total diferença. Porque, vamos supor, eles tinham 10 DVDs do Titanic. Todo mundo queria assistir o Titanic, certo? Mas eles queriam fazer com que o mecanismo convencesse a pessoa a assistir outra coisa, porque estava tudo alugado. Então, isso realmente fazia bastante diferença. Mas em 2010... Em 2010, teve uma coisa que usou agora todo o poder daquele neurônio digital, que era o Deep Learning. Você sabe o que é isso? Já ouviu falar nisso, não já, Orlando? Eu sei que Deep é profundo. Sim. Então é uma aprendizagem profunda. Exatamente, porque na verdade é o seguinte, o Machine Learning se ensina lá, né? Só que o Deep Learning é como se você pegasse um cérebro, colocasse ele em 1000 camadas lá e cada camada tá aprendendo uma coisa. Então é um aprendizado muito grande e uma análise muito profunda e agora com vários e vários dados que em 2010 a gente já tinha dado pra caramba, né? Os Big Data tava igual o McLanche feliz pro cérebro digital lá. E também nessa época descobriram que a placa de vídeo do computador, a GPU, tinha umas propriedades que aceleravam e muito o processamento das coisas. Por isso você tá vendo placa de vídeo tá oi da cara, é por causa disso, tá? Porque eles processam isso aí na placa de vídeo. Tanto é que a Nvidia acho que é a empresa mais valiosa do mundo hoje em dia, né? Pra você ter uma ideia. Nesse ponto é o ponto onde o humano sai da reta e agora a máquina consegue realmente analisar tudo e aprender sozinha. Foi uma grande revolução. E hoje a coisa tá bem avançada, né? Tanto é que nós estamos na era da inteligência artificial generativa, que com poucos comandos ou poucas instruções a gente consegue fazer várias e várias coisas. Vocês devem lembrar porque tem pouco tempo que a gente faz isso, mas a gente começou primeiro conversando com o ChatGPT, com o do Google Gemini e várias outras que vão aparecendo. Depois eles começaram a gerar imagens que a gente achava engraçado e tudo começa com a grande zoeira, né? Todo mundo faz montagem
disso, montagem daquilo, faz videozinho, até chegar num ponto que recentemente é difícil da gente distinguir o que é verdade e o que é mentira. Dá para fazer só bobagem, mas dá para você também trabalhar com isso. E a inteligência artificial está gerando várias imagens que com certeza estão elevando o nível de produções. Não é só porque a gente pôs algumas coisas no Nerd Doc aqui não, mas tem coisa ali que você não sabe se é verdade ou se é mentira. Ela ajuda muito a ilustrar situações, imagens que não existem mais, imagens perdidas. É a sua imaginação mandar. E se você for pensar no nosso caso, que a gente não tem uma estrutura de uma produtora de filmes, por exemplo, a gente não conseguiria ter aquilo se não fosse com a IA. Exatamente. E a grande verdade é que hoje em dia a inteligência artificial vai se aplicar a tudo. Não é que ela vai roubar os nossos empregos, igual muita gente fala. Ela vai roubar coisa mecânica, né? Tem coisa realmente que vai ser substituída. Mas a gente ainda precisa operar isso, a gente precisa saber pedir. Mas com certeza a evolução da inteligência artificial é muito mais impressionante do que a gente podia achar. Um tratado lá nos anos 50, mais de 70 anos atrás, que só hoje em dia conseguiu se resolver. Mas assim, será que resolveu tudo mesmo? Porque acho que daqui a 6 meses tem mais. Bom, eu vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!